Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Antes que os irmãos se assentem, vamos fazer a leitura do texto dessa noite, depois eu me apresento aos que eu não tive o privilégio de conhecer. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Quando o pastor me disse acerca do que se iniciaria hoje uma campanha, Deus ministrou no meu coração sobre um encontro que ele teve com um cego na cidade de Jericó. Capítulo 10 do Evangelho de Marcos, do versos 46 até o versículo 48. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz me espera. Vou esperar um pouquinho. Todos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus. Depois foram para Jericó, saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Podeis assentar. Se você quiser, eu sempre incentivo a ficar com a Bíblia, a palavra de Deus, aberta. Eu sou o pastor Juninho. Aí está comigo a minha esposa Julie, os dois filhos Bernardo e Ana Luísa. Nós somos amigos do Manu e da Flávia. Desde quando chegamos aqui, conhecemos eles e aí desenvolvemos essa amizade, E através deles eu tive o privilégio de conhecer essa igreja a qual a gente se sente amado, se sente bem recepcionado. Às vezes nós saímos daqui até constrangidos de tão bem recepcionado que nós somos. Então que Deus continue abençoando a pastora Orley, a pastora Joara, o pastor Rubens, a esposa, o pastor Júnior lá atrás. Se eu esquecer de alguém, às vezes a memória falha, mas é um privilégio estar aqui. E o que eu quero dizer aqui, como ministrado no louvor: caminho no deserto. Em lugares improváveis, Deus faz coisas se tornarem prováveis. Com pessoas comuns, Deus faz e continuará fazendo coisas extraordinárias. A palavra de Deus, quando nós abrimos no Evangelho de Marcos, a qual é relatado por Marcos, segundo os historiadores, ele vai ser discípulo ali de Pedro, vai caminhar com Pedro. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele estava em uma cidade. Quando ele chega nessa cidade chamada Jericó, quando ele vai já saindo, interessante que alguns milagres de Jesus se deu já logo na entrada, mas aqui Jesus já ia saindo dessa cidade junto com os seus discípulos e também com a grande multidão. E nós sabemos que onde há muita gente, há um barulho às vezes muito alto. Ou seja, uma voz em meio à multidão. É difícil que quem esteja ali no centro daquela multidão ouça e consiga compreender. Certa feita, Jesus, outra vez, no meio de uma multidão, alguém o toca, e ele sentiu um toque diferente, ou seja, um toque de alguém que era extremamente necessitado. Uma mulher que padecia de fluxo de sangue, já tinha gastado tudo, e passado ali muitos anos com essa enfermidade. Quando Jesus pergunta sobre aquele toque, os discípulos falam: Senhor, todos nós estamos encostando no Senhor, ou seja, é difícil encontrar quem está tocando no Senhor. Só que em um lugar ali que os toques era provável, houve um toque improvável naquele dia. E a Bíblia diz que aquela mulher foi curada e nunca mais teve o problema com aquela doença. Jesus agora saindo dessa cidade, acompanhado de uma grande multidão, acompanhado dos seus discípulos, e de repente tem um homem necessitado, clamando e gritando: Jesus, filho de Davi. E não era todos que chamavam Jesus também como filho de Davi. Quando esse homem está declarando Jesus, filho de Davi, ele está declarando, ou seja, que esse homem é o Messias que iria se cumprir, aquele que viria da descendência de Davi. Esse homem está clamando e gritando porque ele sabe muito bem a quem ele estava clamando. Um dos fatos que podemos perceber, que esse homem, a condição visual dele não existia, ele não conseguia enxergar. E de repente, quando há um barulho, ele pergunta: o que está acontecendo?
E as pessoas o informam dizendo: Jesus de Nazaré está passando por aqui. Precisamos aprender que muitas das vezes, para nós alcançarmos os nossos milagres, nós não precisamos ver, nós precisamos estar com o ouvido aberto. O que a nossa geração precisa ter nos dias atuais é o discernimento do Espírito, ou seja, discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. E muitas pessoas esperando ver algo para crer, enquanto alguns só de ouvir já está crendo em quem foi falado que estava naquele lugar. Quando vimos em um lugar como esse, uma igreja, numa quarta-feira, metade da semana, e quando está sendo falado que Jesus está aqui, é motivo de erguermos as nossas mãos e adorarmos a Jesus. Talvez nós não vimos, mas os anjos do Senhor nos guardou na segunda, nos guardou na terça, nos guardou na quarta, e pelas misericórdias do Senhor é que estamos aqui nessa noite, porque o Senhor, Ele tem agido através do invisível para cada um de nós. E se você veio aqui nessa noite querendo cultuar o Senhor, querendo adorar a Jesus, eu tenho uma palavra: aqui há um Deus que pode mudar a sua história. O interessante é que já estava no final. Jesus, no final de muitas coisas, para ele, quando chega nele, até chegar nele é o fim. Mas quando chega nele, se torna o início. Jesus, quando faz o seu primeiro milagre nas bodas de Caná, já no fim da festa, esperava-se servir o melhor vinho, mas já tinha terminado o vinho. Quando procuram a Jesus acerca do que fazer, a mãe de Jesus disse: olha, o que Ele quiser que vocês façam, façam. E eles pegam águas, trazem a Jesus. De repente Jesus ora ali, abençoa, aquilo se transforma em vinho, porque é da tradição judaica ter vinho na festa. Só que o melhor veria no final. Aí a Bíblia vai dizer que quando servem-se o vinho, há um espanto na festa. Por quê, pastor? Porque aquilo que Jesus mandou transformar, aquilo que Jesus transforma com a sua boca, dizendo: transforma a água agora em vinho, e serviu, aquilo se tornou o melhor. Quando olhamos para o reino de Deus, não é o primeiro, é quem é abençoado. Jesus vai ensinar que muitas das vezes os últimos é quem vai ser o primeiro, é aquele que se sujeita à humilhação, é que Deus exalta, porque Jesus disse que Ele abate ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Talvez você chegou aqui nessa noite, pode ser talvez que você disse: é meu último dia aqui, mas para Jesus hoje pode ser um reinício na sua história. Aquilo que o mundo decretou ser o fim, Jesus continua, porque para Deus só tem término quando chegarmos lá no céu. Mas quando chegarmos no céu não é o fim, é o começo de uma adoração, aonde o adoraremos, onde o veremos e cultuaremos com Ele. Nós não podemos aceitar que palavras tornem a nossa vida e diga que a nossa vida é o fim, porque enquanto não sair da boca de Deus, ainda não é o fim. Quando esse homem ouve falar de Jesus, Jesus está se retirando da cidade. E quando ele começa a clamar, e quando Jesus escuta a multidão, as pessoas que estão próximas, vai se referir a esse homem como Bartimeu. O que eu quero dizer, meu irmão, que uma das coisas que o mundo tem feito, tentado fazer, é que nós percamos a nossa identidade. Porque quando vamos estudar o texto, o nome o pai desse cego chamava-se Timeu. Segundo os estudiosos, o prefixo bar, isso foi aderido no cativeiro babilônico. Acreditam sim os estudiosos. Ou seja, o prefixo bar é para fazer uma referência de quem você é filho. Quando Jesus falou com Pedro, Simão Bar Jonas, ou seja, Simão, filho de Jonas, o que está dizendo aqui,
quando refere-se, Jesus pergunta: quem é esse que está gritando por mim? A referência é Bartimeu, ou seja, o cego Bartimeu, ou seja, o cego filho de Timeu. Uma das coisas que o mundo tem tentado fazer é que nós, igreja, percamos a nossa identidade, mas a nossa identidade, ela é dos céus. Nós somos a igreja que busca, nós somos a igreja que abre mão de nós para viver a glória de Deus. Nós somos a igreja que vai ser arrebatada. Nós somos a igreja que ajuda o órfão, uma viúva que estende a mão ao caído. Nós não podemos perder a nossa identidade como cristão. E o mundo tem tentado nos rotular. Irmão, o que nós precisamos ter é a nossa identidade. E quando nós vimos aqui, nós observamos que a multidão já pôs um nome nesse homem, o cego. E quanto de nós não somos ou fomos conhecidos lá atrás pelos nossos defeitos? Só que diante de Jesus, os nossos defeitos desaparecem. Diante de Jesus, os nossos pecados são perdoados. Diante de Jesus, nós não somos chamados mais de pastor Juninho, mas de filho. Agora nós não somos chamados mais de Jacó, de traidor, mas de Israel. Agora não é mais Abrão, mas agora é Abraão, pai de muita gente, pai de uma promessa que o mundo não poderia contar. O que eu quero te dizer é o seguinte: o mundo pode tentar te rotular, mas você tem a identidade dos céus. Nós não somos o que o mundo diz que somos. Alguns dizem que nós somos convencidos, mas não é que somos convencidos, é porque de onde Jesus nos tirou e onde Ele nos colocou, somos gratos. Não temos mais que andar de cabeças baixas, mas agora podemos andar de cabeça erguida, porque Jesus mudou a nossa história. Antes éramos conhecidos como filho de Adão, agora somos conhecidos filho do Senhor Jesus. Através de Jesus somos herdeiros, co-herdeiros com Ele. O que Deus tem preparado para mim e para você é muito mais além do que uma vida trágica, uma vida de esmola como a desse homem. E precisamos resgatar a nossa identidade. Precisamos começar a fazer aquilo para qual nós fomos criados para fazer. Quantos de nós nos paramos no meio do caminho? Quantos de nós abrimos mão do chamado do Senhor? Quando lemos o texto, os adjetivos dados a esse homem, ainda que seja a realidade dele, mas eu acredito que doía. Porque uma pessoa dessa nessa sociedade, meu irmão, o lugar dele era na porta da cidade, pedindo esmola. Mas o interessante é que com Jesus, pessoas como esse homem teve acesso à presença dele. Deus não faz acepção de pessoas, só não adentra na presença de Deus quem não quer adentrar na presença de Deus. Deus não olha a classe social, Deus não olha a pele, Deus não olha o tamanho, Deus não olha o seu passado. Deus só procura alguém que o adore em espírito e em verdade. Identidade. Segundo, Jesus não pensa como uma multidão. Pastor, mas por quê? No verso 48 vai dizer o seguinte no início: muitos repreendiam. Ou seja, cala-te. Você está incomodando a Jesus. Irmão, e por quantas pessoas que nós vemos que perdem o acesso a Jesus por palavras malditas? Quantas pessoas que deixaram de crer porque não se acharam merecedor da graça de Deus? Jesus, uma vez posto como juiz, e ele nunca se intitulou juiz, mas sempre se intitulou Salvador.
Disseram a ele: pegamos essa mulher em prostituição, em adultério. Pela lei, condenação. Mas pela graça de Jesus, salvação. O que a multidão vai dizer? Obrigado. Não é o que realmente Jesus pensa acerca de mim e de você. Na cruz muitos disseram: desce daí. Só que para nós subirmos, Jesus precisou ter que descer. Precisou ter que ficar na cruz. Precisou ter que sofrer a humilhação. Mas ao terceiro dia Ele trouxe salvação. E um Deus que por muitos foi ridicularizado, será exaltado na sua segunda vinda. A multidão está dizendo: cala. Mas quando Jesus ouve a voz, Jesus diz: espera, está me chamando? E eles vão dizer os adjetivos daquele homem. Só que Jesus não usa esse adjetivo. Jesus vai dizer para aquela multidão: traga-o à minha presença. Número 2, Jesus não pensa como a multidão. Terceiro, a multidão que disse para ele calar. No verso 49, vai atrás dele e diz assim: Jesus te chama. Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer o seguinte: aquilo que te afastou de Jesus, hoje é dia de te aproximar de Deus. Porque Deus não pensa, não vê, não sente como o homem vê. As decisões de Jesus não são iguais às nossas. A multidão que disse, olha o verso 49, Jesus parando disse que o chamassem. Chamaram o cego, dizendo-lhe: olha que interessante, tem bom ânimo, levanta-te, Ele te chama. Irmãos, como igreja, nós não somos os que atrapalham as pessoas a chegarem a Jesus. Nós somos os que vai lá e buscam as pessoas até Jesus. Porque Jesus, Ele nunca trouxe nós para expulsar as pessoas dele. Pelo contrário, Jesus nos fez para, assim como Ele nos perdoou, para que outras pessoas também consigam o perdão. A multidão que dizia: cala-te, agora através da ordem de Jesus vai dizer: venha. Porque quem define quem entra na presença de Deus não é a multidão, mas a Jesus. Mas uma coisa precisa ser feita: clamar. E quão difícil é clamar contra as vozes contrárias. Quão difícil é clamarmos a Deus no dia de dificuldade. Quão difícil é permanecer gritando como esse homem: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, enquanto você é rejeitado na sociedade. Quão difícil é permanecer com o coração aceso, crendo que Jesus o atenderia, sim, que quem poderia o ajudar estava repreendendo. Mas diferente de um coxo que ficou muitos anos perto do tanque de Betesda, quando Jesus se apresenta e diz: queres ser curado? Ele diz, não entendendo nada, ele diz: Senhor, creio que era 40 anos que eu estou aqui esperando ser arremessado. A quem estava clamando em meio a uma dificuldade, está esperando na expectativa de que Jesus o chamaria ou viria até ele. Tem outros que estão com Jesus ao seu lado, perguntando: queres ser curado? Queres ser salvo? Queres ser transformado? Quantas pessoas aí fora esperando por uma palavra? Jesus te ama, Jesus pode te mudar a sua vida, Jesus pode salvar a tua alma. Enquanto há muitos que estão no banquete, mas não está entendendo quem está no banquete. Aí Jesus fala assim: eu que posso te curar. É quando Jesus traz esse cego à sua presença, Jesus fala com ele: o que queres que eu te faça?
Senhor, eu quero ter vista. Já vou caminhando para o final. Senhor, eu quero voltar a ver. Jesus fala assim, olha que interessante. Vai, a sua fé te salvou. Mas Jesus disse vai, não disse vem. Jesus disse vai, Jesus não disse vem. É quando olhamos no verso 52, Jesus disse-lhe, vai, a tua fé te salvou. Olha que interessante, logo ele voltou a ver, ele viu, logo ele viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Jesus disse a ele, vai. Só que ele fez ao contrário, eu vou. Depois da cura, aquilo que ele mais necessitava, porque agora, esse homem vai ser reinserido, ou seja, ele vai voltar para a sociedade e ter dignidade de vida. E Jesus fala, vai. Ele volta. Jesus, quando cura 10 leprosos, Jesus disse, vai, e se apresenta ao sacerdote. Não voltaram todos. A pergunta que eu te faço é, o que você vai fazer com aquilo que Deus vai te dar nessa noite? Porque tudo que Deus nos dá é para glorificação, exaltação e louvor do seu nome. Ana, quando não podia ter filho, ela disse, se o Senhor me der, eu vou consagrar o menino ao Senhor. Quando passou o tempo de desmamar, ela foi lá no templo e ofereceu Samuel. Tudo que Deus nos dá tem que voltar para o Senhor. Tudo que vem de Deus nos aproxima de Deus, não nos afasta de Deus. O que nós precisamos entender é, numa quarta como essa, Deus pode mudar a sua história. Deus pode atender um pedido seu. Talvez aquilo que tem tirado o seu sono, tem te trazido angústia, hoje Jesus pode fazer. Mas a pergunta de Jesus é, isso vai te afastar ou isso vai te atrair? Porque tudo aquilo que nos afasta de Deus não é bom. Tudo que nos aproxima sim vem de Deus. Aí a Bíblia diz que em vez desse homem seguir para a cidade, ele vai seguir a Jesus. Pastor, mas eu conheci muita gente que depois que Deus deu, saiu, nunca esteve por causa de Deus. Quando esse homem clama, Jesus, filho de Davi, ele está sabendo quem ele está falando. Ele sabe para quem que ele está falando. Quando esse homem tem a visão, esse homem volta para a vida normal dele. Só que a vida normal que ele queria era seguir a Jesus. Coloque-se de pé nessa noite. Eu sinto a graça de Deus aqui nessa noite. Esse homem, eu acredito que, claro que naquele momento de oportunidade, ele disparou a clamar a Jesus. Mas quanta humilhação esse homem precisou passar? Quantas humilhações esse homem não passou? Só que aquele dia foi o final da humilhação daquele homem. Hoje eu acredito que é o final de uma etapa na sua vida e o início de outra etapa. Hoje é uma quarta-feira que poderia ser comum. Para muitos está sendo comum, mas para nós está sendo sobrenatural. E antes de nós fazermos o ato profético dessa noite, eu quero saber se tem alguém aqui que se distanciou do Senhor, que quer voltar para os caminhos do Senhor nessa noite. Talvez você está aqui e fala assim, pastor, eu nunca aceitei Jesus. Se o seu coração, Deus te incomodar hoje, eu te convido a vir aqui à frente. Aos que querem aceitar a Jesus. E aqueles que um dia aceitaram, mas pararam por alguma decepção. Hoje é a noite que o Senhor te proporciona voltar para os braços do Pai. Com seus olhos fechados,
Nossa vida, ela tem um sentido. Só que o sentido da nossa vida, ele só é total quando nós estamos na presença de Deus. Tem um hino que fala que ele vagou mundo afora, mas ele não encontrou o que ele tem agora. Esse vazio que está dentro de você nessa noite só pode ser preenchido pela presença de Jesus. Você quer aceitar a Jesus? Fica aqui ao lado esquerdo, aqui, por favor. E aos demais irmãos que querem oração nessa noite, fique desse lado aqui que nós oraremos pela sua vida. Pastor, mas o Senhor não sabe o propósito. Mas Deus sabe o propósito. Os que quiserem aceitar Jesus desse lado, e o que quiser trazer alguma causa no altar para o Senhor nessa noite, desse lado de cá. Enquanto o Ministério de Louvor vai ministrando, eu vou esperar você aqui. Não fique com vergonha. Aqui é a casa do Pai. Aqui você tem liberdade de chorar. Aqui é o local onde você jamais vai ser hostilizado. Aqui é o lugar onde você não vai ser reprimido, mas você vai ser amado. Porque Jesus, Ele perdoou os meus pecados. Jesus perdoou os nossos pecados. O Senhor nos tirou de um lugar terrível e hoje nos dá o privilégio de poder virmos cultuar a Ele. Você não é por acaso, você não é do acaso, você não é uma aberração. Você é um projeto lindo e Deus vai continuar até Ele concluir esse projeto. Não tem nada que pode impedir o agir de Deus na sua vida. Pastor, mas lá atrás eu ouvi uma palavra da minha mãe. Mas a palavra que você ouviu da sua mãe, do seu pai ou de alguém, você não ouviria essa palavra da boca de Deus. Porque Jesus, Ele tem amor para dar. Ele tem perdão para te dar. Naquele grande dia, sim, muitos ficarão de fora. Mas hoje você tem a oportunidade de se render aos pés de Jesus. Hoje você tem a oportunidade de ter a sua vida mudada, transformada. Não é sobre facilidade, não é sobre... Mas é sobre no dia da dificuldade, Jesus estar com você. É no dia da tristeza, Jesus também está com você. É no dia da perseguição, Jesus está com você. A questão de estar em Jesus é nunca se sentir abandonado, porque Ele disse que o pastor deixa as 99 e vai atrás de uma. Talvez você possa dizer assim: eu não faço falta. Faz falta sim. Se você for contabilizado e tiver em falta, Jesus vem atrás de você. Oh, Jesus. Hoje é uma noite profética. Hoje é uma noite de oportunidades. Oh, Jesus. Quando eu digo que sua vida não vai ser a mesma, seu amanhecer vai ser diferente. Você vai encontrar alegria para viver, paz para viver. Oh, Jesus. Hoje Jesus apaga os seus pecados. Hoje Ele tira o seu fardo. Oh, aleluia. O pecado que estava sobre mim, estava sobre nós, Ele levou sobre si. Oh, e a palavra de Deus diz que agora já não tem mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pastor, mas eu não sou aceito no meio da multidão. E as pessoas têm um
dito aí fora totalmente errado que a voz do povo é a voz de Deus. Não. A voz de Deus é a voz de Deus. A voz de Deus não é como a multidão fala. O olhar de Deus não é como a multidão vê. O olhar de Deus é diferente. Ele olha para as coisas mais desprezíveis do mundo e faz elas se tornarem coisas preciosas para confundir as coisas. Deus escolhe os loucos para confundir os sábios. Deus escolhe pessoas pequenas, porque a forma de Deus escolher não é da forma que eu ou você pensa. E às vezes você pode pensar e dizer assim: pastor, mas logo eu, porque eu? Meu irmão, Deus te olhou com um olhar diferente. Deus olhou para nós com um olhar que o mundo não olhou. Deus olhou para nós com um olhar de misericórdia e disse: esse agora faz parte da minha família. Esse agora é filho. Esse agora é salvo. Esse agora é liberto. Pastor, mas depois disso o que eu faço? Eu permaneço seguindo a Jesus. Eu permaneço buscando a Jesus. Eu permaneço adorando a Jesus. Nós iremos orar por vocês, os pastores da igreja. Vamos orar aqui por cada um que aqui está. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir. Ficar feliz. Não me abandonou todas as vezes eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz.